A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos jovens. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento. Estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 12, 12ª lição desse trimestre, já finalizando praticamente o segundo trimestre da CPAD em 2023. Chegamos hoje na penúltima lição. Nesse trimestre estamos trabalhando sobre o tema Encorajamento, Instrução e Conselho, lição comentada aí pelo pastor Marcelo Oliveira, onde nós estudamos durante todo esse trimestre praticamente o livro dos Salmos. Hoje nós vamos estudar a lição de número 12, que traz uma abordagem sobre o Salmo 119. Vamos observar algumas porções desse salmo. E o tema da lição de hoje, ou seja, a lição de número 12, traz então esse argumento: quanto eu amo então a tua palavra, uma reflexão sobre a palavra de Deus. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí teu likezinho, teu joinha, teu comentário também. Coloca aí de onde você está me assistindo, o nome da tua cidade, da igreja que você congrega. Eu quero ter o prazer em te receber por aqui. Essa lição de número 12 vai ser ministrada no dia 18 de junho, aniversário da Assembleia de Deus no Brasil, 112 anos de história. Eu sou assembleano e fico muito feliz por esse marco. Quero desejar os parabéns a todos os assembleanos e pentecostais também do Brasil. Que Deus então edifique vocês. Lembra dessa data em sala de aula, vai ser uma bênção. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa disponível para você aqui no nosso canal Janderson Nascimento. Fica à vontade, gente, para conhecer os nossos trabalhos em Cristo Jesus. Está disponibilizado também no Spotify. Que Deus então edifique vocês para a glória de Deus. Você que é professor da classe dos jovens, quer poupar o teu tempo para preparar a tua aula, olha, eu tenho um recurso muito legal que vai te abençoar. É o Facilita EBD. Através do Facilita EBD, você tem acesso, então, ao material da minha aula. No Facilita você encontra, por exemplo, o esboço da aula que eu preparo. No Facilita você vai encontrar o PowerPoint da lição. Você pode utilizar esse material para a tua ministração também, através de uma assinatura. Quem se torna assinante do Facilita tem benefícios. O nosso workshop de pregação, treinamento para professores da escola bíblica, que são cursos muito legais. Também você vai encontrar o nosso curso de evangelismo, que vale muito a pena para a tua edificação em Cristo Jesus. As nossas propostas estão aqui, na descrição desse vídeo, em um comentário abaixo. Fica à vontade para poder estudar e já se preparar também para o próximo trimestre. Que Deus então edifique você. Vamos então para a aula de hoje em Cristo Jesus com muita alegria, e eu espero muito que o Senhor te use na palavra, na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Hoje nós chegamos então na lição de número 12, penúltima lição desse trimestre. Lembra que essa lição vai cair no dia 18 de junho, aniversário da Assembleia de Deus no Brasil, 112 anos de história. Lembra que isso é um marco histórico também, viu? A nossa igreja é uma igreja centenária e que Deus te use na palavra. O tema da aula de hoje é um tema muito especial. Quanto eu amo então a tua palavra. Traz uma reflexão aí sobre o Salmo 119. Para você começar bem a tua aula, inicie a tua aula por algumas bases bíblicas que a própria lição te dá. Então vamos para o nosso momento de leitura bíblica para você entender como você vai fazer isso em sala de aula para a glória de Deus. No momento de leitura bíblica, é muito importante você apresentar as bases bíblicas que a própria lição traz para você, para os teus alunos. A primeira base bíblica que você tem em mãos é o texto principal. Você pode fazer essa leitura ou pedir um dos teus alunos para fazer a leitura. Edifica muito em sala de aula, tá? Lê então o Salmo 119, versículo 105.
A segunda base bíblica, o nosso segundo fundamento, está então na leitura do resumo da lição. É importante você apresentar o resumo da lição em sala de aula, pedir para os teus alunos fazer a leitura do resumo da lição para você não perder o foco. E a leitura bíblica em classe se localiza no Salmo 119, os versículos 97 ao 109. Hoje nós vamos analisar algumas porções desse salmo. Não vai dar para analisar o salmo completo com vocês, porque vai gerar muito tempo. Mas vamos analisar algumas porções para você entender como esse salmo ele é importante também para a gente. Então faça essa leitura, compartilhe os versículos e que Deus use você na palavra. Não se esquece, eu estou postando aula de segunda a sexta-feira para você aqui no canal Janderson Nascimento, onde você tem acesso aos nossos materiais aqui no YouTube, tá? Eu sempre posto toda terça-feira ao meio-dia a classe dos jovens com antecedência, onde você pode ter acesso ao meu material. Então, toda terça ao meio-dia já tem aula liberada para você, onde você tem o nosso material e pode fazer as suas anotações também para poder ministrar uma aula de excelência na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Toda terça também, a partir das 6 da manhã, nós já disponibilizamos as aulas no Spotify. No Spotify você também encontra Pastor Janderson Nascimento e tem aula dos jovens também. Então, toda terça eu disponibilizo a partir das 6 da manhã. 6 da manhã no Spotify, meio-dia no YouTube e às 17 horas no Voz da Assembleia de Deus, programa da nossa igreja, na Rádio Brasil FM 107.7 para os nossos ouvintes da Rádio Brasil. Que Deus então edifique vocês para a glória de Deus através dessa ministração. A minha oração é que o Senhor use vocês na palavra, que vocês sejam uma bênção para edificar vidas na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Lição de hoje, lição de número 12 deste segundo trimestre da CPAD, que é a penúltima lição deste trimestre, já quase finalizando então esse grande trabalho que estamos realizando com vocês, é escrita e comentada pelo pastor Marcelo Oliveira. Essa lição de hoje tem o objetivo de analisar com vocês uma abordagem sobre o Salmo 119. Então é muito legal você pedir para os teus alunos abrirem a Bíblia no Salmo 119 e deixar aberta para você analisar alguns versículos com os teus alunos e a composição do Salmo. Inicialmente, é interessante você apresentar também em sala de aula que o Salmo 119 apresenta a alegria, a felicidade, então, de uma pessoa que medita na lei de Deus. A lei de Deus, vamos parar para pensar. A lei de Deus, ela está se referindo, então, aos textos escritos por Moisés, ao Pentateuco, por exemplo. Onde você encontra aqui Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Só que, universalmente, nós entendemos que a lei de Deus passa a ser agora toda a Escritura. Ou seja, para nós, a lei de Deus ela passa a ser o Antigo Testamento completo, 39 livros, o Novo Testamento completo com os 27 livros. Ou seja, para a gente, a lei de Deus ela passa a ser, então, a palavra de Deus. Só que o Salmo 119, ele é composto e escrito a partir do alfabeto hebraico. O alfabeto hebraico, ele possui então 22 letras. E a partir dessas letras, que são chamadas de acrósticos, nós então entendemos um louvor a Deus a partir dessas letras, exaltando a palavra de Deus, exaltando a fidelidade então de exaltar ao Senhor, de glorificar a Deus. Em toda a seção dos Salmos, você vai perceber então uma letra hebraica, a palavra hebraica, ou seja, uma letra hebraica, por exemplo, Aleph, Bet, e aonde você percebe aquela palavra, ou seja, aquela letra, se inicia então o louvor pela palavra de Deus com aquela letra em hebraico. É essa pegada que você precisa entender ao compreender o Salmo 119. Conforme Alan Ehrman, comentando a respeito do Salmo 119, ele destaca que o Salmo 119 possui, então, uma coleção variada de textos, então, notáveis que valorizam, então, a palavra de Deus. Nós podemos levantar algumas considerações. A primeira delas é que é um poema acróstico, ou seja, um poema que é escrito a partir do alfabeto hebraico, onde você encontra todas as letras em todas as estrofes. E nesse poema, todas as estrofes exaltam então a palavra de Deus de forma confiável, louvando a Deus, incentivando então o salmista e aqueles que leem o texto a glorificarem a Deus pela palavra. Em segundo lugar, você pode tomar como nota também, é que o Salmo 119 ele é um poema que alega agora
o fato de haver Deus revelado a sua vontade por intermédio da palavra. Ele é um poema que exalta a Deus pela revelação da palavra. Ele é um poema que usa, então, a lei, a palavra. Em diversos momentos você vai ver ele utilizando como eu amo a tua lei, como eu amo os teus mandamentos, as tuas leis são justas, a tua palavra é justa. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Está aqui no Salmo 119 também. Você vai perceber em terceiro lugar, e você pode tomar como nota isso também em sala de aula, é que o Salmo 119 é uma gama de termos hebraicos que é usada de forma muito interessante para apresentar a lei de Deus. A lei de Deus são os mandamentos, são os decretos, são as promessas de Deus, e agora a gente entende universalmente como a palavra de Deus. Então você vai perceber a exaltação do salmista pelos caminhos do Senhor. Ele diz: o Senhor ilumina o meu caminho, lâmpada para o meu caminho, ou seja, é a tua palavra que ilumina esse caminho. Salmo 119, 105, nós vamos ver isso. Ele vai apresentar um padrão de louvor a Deus pela palavra. Em quarto lugar, também você percebe que o Salmo 119, ele não se ajusta a nenhuma categoria particular, mas ele agora envolve aspectos aqui distintos. E esses aspectos, então, exaltam a grandeza de Deus por causa da revelação, a exaltação do Senhor. Você não vê aqui um estresse do salmista, como os demais salmos, mas você percebe um salmista que está se alegrando por causa da revelação e da palavra. Em quinto lugar, você vai perceber muito bem que há outros dois salmos que se aproximam ao Salmo 119. Que salmos são esses? O Salmo 1, que apresenta o louvor a Deus por intermédio da palavra e a revelação, e o Salmo 19, que também apresenta a grandeza de Deus. O Salmo 119, ele é uma amplitude. Nesse salmo nós vamos encontrar então diversos textos que vão exaltar em todo o tempo a palavra. Em sexto lugar, você também pode tomar como nota, isso é importante você destacar junto com os teus alunos, que há uma fonte aqui sendo demonstrada nesse salmo, como diversas porções do Antigo Testamento que trazem expressões de forma clara sobre os livros da lei, especialmente em Deuteronômio. E em sétimo lugar, como característica então do Salmo 119, você percebe que enquanto houver especialmente esse envolvimento progressivo pela palavra, com essa cultura bíblica de entender que o amor à palavra então é fundamental, você vai perceber que o salmista então entra no clímax do seu texto em descrever o louvor a Deus por causa da revelação. Então todo o Salmo 19 traz para nós uma grande perspectiva bíblica. Se eu estou te ajudando até aqui, se essa palavra está edificando você, se você pode também, por gentileza, deixa aí teu comentário, ele me ajuda muito também. Se inscreve no canal e deixa o likezinho. Vamos então para o primeiro ponto da lição. No primeiro ponto, nós vamos tratar sobre o seguinte argumento: o apego pela palavra de Deus. Neste primeiro ponto da lição, como proposta do pastor Marcelo Oliveira, é importante você observar os subtópicos que você vai trabalhar. Lembra que você precisa trabalhar esses subtópicos todos, de toda a lição, dentro do período de 1 hora. Então é muito importante você trabalhar em uma média de alguns minutos com os teus alunos em cada subtópico. Você vai trabalhar isso ouvindo os teus alunos também. Antes de entrar no primeiro subtópico, é muito legal você fazer uma leitura bíblica, como eu sempre oriento você. Pedir aos teus alunos para fazer a leitura, e a leitura que eu quero te dar como dica está no Salmo 119, versículo 1 ao 7. Esses versículos são importantes para você iniciar a tua ministração. Então faça essa leitura, tá? E o primeiro subtópico da lição trata sobre a estrutura do Salmo 119. Qual é então a estrutura do Salmo 119? O pastor Marcelo Oliveira, ele traz uma proposta muito interessante a partir desse subtópico em descrever a estrutura do Salmo 119. Ele apresenta, então, de forma muito clara, o objetivo de apresentar a sabedoria de Deus, comparando com o Salmo 1, Salmo 112, e demonstra muito bem o objetivo do leitor agora ter uma vida piedosa a partir do cumprimento da palavra.
O Salmo 119, ele tem um estilo acróstico. O que é isso? É um estilo de ser escrito pelas letras do alfabeto hebraico. As letras do alfabeto hebraico são, então, 22. E a partir dessas letras, nós vamos entender muito bem que esse salmo traz em seu capítulo, de forma muito clara, essa exaltação a Deus por intermédio da palavra. Nesse texto também, nós vamos entender que ele é escrito para facilitar a memorização do povo judeu, ou seja, ele é escrito a partir do alfabeto, se inicia com a letra do alfabeto, e a partir desse início pela letra do alfabeto, há um louvor pela palavra de Deus para facilitar, então, a memorização. Detalhe, a leitura, ou seja, o ensino, a didática hebraica, a didática judaica, melhor dizendo, de ensino pedagógica, é uma didática de repetição. Então, isso facilita muito a repetição, facilita, então, a memorização. Aqui nesse salmo nós vamos encontrar diversos cânticos. O salmo possui, então, 176 versículos. É o maior texto de toda a Bíblia Sagrada. E nesses salmos nós vamos perceber, então, diversas composições memoráveis aqui. Segundo Alan Ehrman, ele destaca muito bem, a partir da leitura do versículo 1 ao 3, como já pedi para você fazer a leitura, um palco de todo o salmo. Ele demonstra muito bem o conteúdo de forma clara, comparando então com o salmo primeiro. Louvor a Deus por causa da sua palavra. Nesse salmo também nós vamos aprender a palavra usada aqui como a lei do Senhor, como os mandamentos de Deus. E a ampliação, então, para o louvor aos estatutos de Deus. Observa, pacto, aliança, lei, estatutos. Traz, então, esse conjunto em ser apresentado no Salmo 119. E no Salmo 119 há uma bem-aventurança, então, nessa perspectiva, daquele que ama e obedece à palavra de Deus. Ele é feliz. O salmista também traz de forma clara para nós que aquele que ama a palavra de Deus, então, tem uma vida feliz. Para nós que somos crentes, nós aprendemos de forma muito especial o nosso compromisso com a verdade de Deus, a nossa submissão e obediência aos mandamentos do Senhor. E essa submissão e obediência traz, então, crescimento espiritual para a gente, para mim, para você também. O versículo 4, você pode ler, do Salmo 119, versículo 4, traz, então, as primeiras palavras do discurso direto a Deus, da declaração, então, dos preceitos da palavra de Deus, e esses preceitos sendo colocados em prática na vida, então, do salmista. O chamado ao discipulado e ao evangelho também implica na obediência, ao olhar para esse salmo, a obediência à palavra. Você pode pegar aqui, por exemplo, João capítulo 14, versículos 23 e 24, capítulo 15, versículos 10 e 24, também destaca isso. Quando você aborda todo esse contexto, você percebe, então, o crescimento e o louvor pela palavra. Você pode pegar também, nessa divisão da seção do Salmo 119, que é muito grande, você pode pegar o versículo 5 e 6. Faça isso, faça a leitura deles e você vai perceber o desejo do salmista, então, em dedicar as suas diretrizes pactuais, ou seja, a aliança. Ele está direcionando o seu coração pela aliança, pelos decretos de Deus, em confirmação com Deuteronômio, capítulo 6, versículo 2, capítulo 28, versículo 15, versículo 45, capítulo 30, versículo 10 e 16, e ele está colocando à disposição, então, para amar os mandamentos de Deus. Isso aqui é algo muito claro. Então, há uma consideração pelos mandamentos, há uma prestação, então, de atenção, especialmente pelo salmista, em louvar a Deus pela palavra, e nós também precisamos aprender a louvar a Deus pela revelação, ou seja, pela palavra de Deus que chegou até nós, que foi revelada por intermédio de Jesus Cristo. E quando você finaliza versículos 7 e 8 dessa primeira sessão, você vai perceber que o Salmo ele traz, então, uma perspectiva muito legal que se encaixa com o Salmo 19, versículo 9, que demonstra, então, que Deus, em sua glória, Criador de todas as coisas, se revela a você, pequenino, através da palavra, se revela através da sua vontade. E aqui nós vamos entender uma confiança no Senhor, uma confiança nos decretos, na lei, na palavra. O que você vai fazer? Você vai apresentar esses textos em sala de aula e vai demonstrar esse louvor do salmista
por intermédio da palavra. Nós também precisamos demonstrar o nosso louvor por causa da palavra. A palavra é a revelação de Deus. A palavra, ela traz a mensagem de Deus. A palavra, ela nos edifica. A palavra nos transforma. A palavra me transformou e eu acredito que transformou você também. E eu espero que a palavra esteja edificando você. E se está, comenta aqui. Vamos então para o segundo subtópico, que trata agora sobre outro argumento interessante, já analisando nesse primeiro ponto com você essa ministração. O segundo subtópico trata sobre a meditação na palavra, que traz então sabedoria e discernimento. De forma clara, nós percebemos que o salmista agora nos convida a ter uma meditação na palavra. Agora nós vamos perceber, a partir da abordagem do pastor Marcelo Oliveira, a leitura agora do Salmo 119, a porção que ele escolhe é o Salmo 119, versículos 97 ao 104, tá? Então vá para esses versículos em sala de aula, junto com os teus alunos, para ele demonstrar aqui que o salmista ele medita na lei do Senhor diariamente. Conforme o Alan Ehrman, comentando então sobre o versículo 97 do Salmo 119, ele destaca que o tema central aqui desse salmo é de forma clara algo que demonstra o amor pelos mandamentos de Deus, algo que demonstra o amor pelo louvor a Deus. E você pode analisar o versículo 47 e 48 desse mesmo Salmo 119 que confirma isso. Agora, nessa sessão, pela primeira vez, a lei agora ela também é demonstrada como uma afirmação. Isso aqui é uma repetição da lei. E você vai perceber isso no Salmo 119, 113 e 163 também. E essa confirmação do amor do salmista pela lei do Senhor, em seus estatutos, em seus preceitos. E olha, você pode observar o versículo 119, você pode observar o versículo 159 também, onde o salmista está meditando na palavra e está dizendo: eu amo a palavra de Deus me transformou. Isso é muito rico dentro do texto. Você pode pegar também os versículos 98 ao 100, você pode mostrar esses versículos para os teus alunos, e nesses versículos você vai perceber a habilidade do salmista em entender a fonte da sabedoria, que é o Senhor, que vem da palavra. Os inimigos, então, são derrotados por causa da palavra. O salmista, então, coloca a sua consideração, não na pessoa humana, mas a sua consideração pela revelação da palavra, e ele coloca agora os membros da sua comunidade para meditar nas escrituras, em obedecer os preceitos de Deus, em amar os preceitos de Deus. O Salmo 119 ele é um salmo longo. Nós estamos analisando porções selecionadas pelo autor da lição junto com você. E nessas porções nós entendemos então o louvor a Deus por intermédio da palavra. E eu pergunto para você, você ama a palavra de Deus? A palavra de Deus te edifica quando você precisa? Você tem buscado a Deus pela palavra? Se tem, que Deus use você e te use na palavra, na escola bíblica dominical da tua igreja, para a glória e honra do Senhor Jesus. Vamos avançar para o terceiro subtópico, ainda nesse primeiro ponto, que trata sobre a meditação na palavra, que traz agora o amor pela verdade. Neste terceiro subtópico, nós percebemos agora, como proposta do pastor Marcelo Oliveira, essa vida diária, o estilo de vida de amar a palavra a partir da leitura do Salmo 119. O Alan Ehrman traz agora uma porção de versículos. Você pode pegar o Salmo 119, versículos 111 e 101, melhor dizendo, e 102. Pegue esses versículos, 101 e 102. E você pode estender também isso até o 105, que nós vamos analisar a partir do próprio texto do... E você pode analisar a partir do segundo ponto também, que nós vamos observar com vocês. Você vai perceber que o salmista ele descreve que o Senhor ensina. Ele diz, tu me ensinas. Ele diz que o Senhor ensina a partir da revelação as leis. O Senhor nos dá instrução. O Senhor, então, traz a riqueza.
Você pode voltar no versículo 33, que ele diz agora que o Senhor orienta você a ter uma obediência. Isso é um estilo de vida. Você pode pegar agora o versículo 103 e 104 e analisar que Deus é aquele que, através da sua palavra, nos dá riquezas. Ou seja, a palavra de Deus ela é uma riqueza para aquele que lê. E você vai perceber que aquele que ama a palavra tem em sua boca o sabor do mel por causa da palavra, aquele que professa essa palavra. Ela é doce como o mel. O salmista expressa o seu deleite diante do Senhor. Ele expressa demonstrando como é agradável amar a palavra, como a palavra transforma, como a palavra edifica, como a palavra nos molda, como a palavra nos trabalha de dentro para fora. A visão do salmista é entender que a palavra ela ilumina o caminho do justo. E falando sobre isso, vamos então para o segundo ponto. Se eu estou te ajudando e você conhece alguém que precisa dessa palavra, envie esse vídeo aí nas tuas redes sociais, no WhatsApp, Telegram. Deixa Deus te usar para as pessoas serem edificadas também. O segundo ponto trata então sobre a palavra que ilumina o caminho do justo. Ela ilumina o teu caminho. Agora você vai observar o Salmo 119, versículo 105. É muito importante você dar uma observada no segundo ponto e olhar quantos subtópicos você vai trabalhar para não perder o tempo na hora da tua ministração e não perder o foco também, tá? Às vezes você entra numa história que não tem nada a ver com a aula. É importante você focar na aula. Observa isso, mas antes de entrar no primeiro subtópico, eu tenho uma sugestão para você. Faça a leitura do Salmo 119, versículo 100 até o 107. Você vai analisar esses textos junto com os teus alunos e vai edificar eles pela palavra. Prega a Bíblia para o povo de Deus. E o primeiro subtópico trata, então, nesse segundo ponto, sobre o seguinte argumento: a palavra de Deus como direção para a vida. Com proposta do pastor Marcelo Oliveira, nós observamos então de forma clara que a palavra de Deus ela passa agora a dirigir a nossa vida pela virtude do Espírito Santo. A palavra de Deus nos direciona. A palavra de Deus ela guia você. Ela é lâmpada para o teu caminho. O Alan Ehrman, comentando então sobre o versículo 105 do Salmo 119, lê esse versículo, tá? Ele traz essa ideia que no Antigo Testamento o Senhor dava a direção no meio das trevas para o povo de Deus. E essa direção demonstra então que o Senhor é a luz do mundo. O próprio Jesus disse isso lá em João 8,12. Ele disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. E aqui no Salmo 119, 105, você percebe que a lâmpada para o nosso caminho é a palavra de Deus. Você pode perceber que a palavra edifica você, direciona você, te mostra e aponta o caminho. Você pode ler também nessa mesma aula os versículos 106 e 107. É muito legal você fazer isso. E você vai perceber que o salmista está apontando para as alianças, as promessas de Deus, a promessa que Deus fez. Deus ele prometeu. Essa aliança então demonstra então o pacto do Senhor para com os seus servos. E essa aliança então é demonstrada a partir desse juramento. E você vai perceber à luz das escrituras que o Senhor guia aqueles que são amantes da sua palavra. O salmista então entra no aspecto da aliança, da berite de Deus. Ele descreve essa aliança agora como algo profundo, revelado por Deus para a edificação do povo de Deus. E essa aliança traz uma edificação muito tremenda, de forma muito especial para o crescimento do povo. Então você percebe que o caminho é iluminado pela palavra de Jesus, essa palavra que ilumina o caminho. Avançando, que você também seja iluminado pelo Espírito Santo. Vamos então para o segundo subtópico deste ponto, que trata sobre o seguinte argumento: comprometido com os retos juízos da palavra de Deus.
O Salmo 119, como proposta do pastor Marcelo Oliveira, traz então essa orientação para andarmos comprometidos com os retos juízos da palavra de Deus, ou seja, colocar em prática o que a palavra de Deus diz para você. O Alan Ehrman traz uma perspectiva muito legal a partir da leitura do Salmo 119, versículos 118 ao 110. Especialmente 110 e 111, é importante você olhar para isso, porque ali é uma pergunta direcionada no 110 para o jovem. E a resposta está localizada no 111. É o amor em esconder a palavra de Deus. Aqui você vai perceber que o jovem ele pode manter puro o seu caminho por intermédio da palavra de Deus, o compromisso com a palavra. Se você ler esse texto, você vai perceber aqui uma abordagem bíblica muito legal, onde você pode utilizar esse material junto com os seus alunos. O salmista, então, está demonstrando que o Senhor nos livre e as veredas do Senhor, o caminho do Senhor, a direção do Senhor, promove, então, livramento, nos dá paz, nos envolve, que você seja envolvido para a glória de Deus. E o Senhor nos fortalece mesmo diante dos nossos inimigos, por intermédio da sua palavra, porque a palavra de Deus também no Salmo 119 é vista como promessa de Deus, ou seja, o salmista crê nas promessas de Deus e crendo nas promessas, ele ama essas promessas e passa a viver conforme essas promessas pelo amor e a graça de Deus também. Que você seja edificado em Cristo analisando isso com os teus alunos. Vamos avançar para o terceiro subtópico que trata agora sobre esse argumento, guardando a palavra de Deus como um legado recebido. O pastor Marcelo Oliveira traz agora a abordagem analisando o Salmo 119, versículo 111. Você pode observar muito bem essa perspectiva de forma clara dentro do texto sobre esse amor pactual, esse amor recebido, esse amor agora sendo levado de pai para filho aqui. O Alan Ehrman está descrevendo muito bem, também analisando o versículo 111 e 112, que o salmista ele recebe os estatutos de Deus, os mandamentos de Deus, e ele entende que ele recebe esses estatutos dos seus pais. E no meio da tribulação agora, ele compreende que a palavra de Deus ela é um legado e apresenta então as diretrizes que são de Deus para a sua vida. Aqui você vai perceber muito bem essa visão no hebraico de trazer esse sentido de uma consequência de algo. Ou seja, quando você ama a palavra de Deus, há consequências edificantes para você. Você vai perceber que a recompensa é guardar esses decretos no coração. Guardar essa palavra no coração. Entender a palavra no coração. Eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É isso que o salmista está dizendo. Eu guardei as promessas, eu guardei a palavra, eu amo a palavra e por causa desse amor que eu tenho pela palavra, eu vou guardá-la também no meu coração para a minha edificação e edificação também da minha família em Cristo Jesus. Isso é muito rico dentro do texto. E avançando, espero muito estar edificando você, que essa aula possa produzir em teu coração o desejo e o amor pela palavra. Vamos então para o terceiro ponto da ministração, já quase finalizando a aula de hoje. O terceiro ponto trata sobre o seguinte argumento: a Bíblia como referência para os desafios atuais. É muito importante você observar a proposta do autor da lição. Dá uma olhada quantos subtópicos você vai trabalhar no terceiro ponto para você não perder o foco da ministração. E antes de você entrar no subtópico, eu apresento uma abordagem bíblica. A abordagem bíblica que eu quero apresentar para você está no Salmo 119, versículos 116 ao 119, tá? Faça isso, 116 ao 119. E avança então para o primeiro subtópico que trata sobre o seguinte argumento: a Bíblia como base de trajetória da vida. Neste primeiro subtópico do terceiro ponto, nós vamos observar a proposta do autor da lição, que é o Marcelo Oliveira, o pastor Marcelo Oliveira,
Ele descreve que o Salmo 119 demonstra, então, preceitos de louvor pela existência da palavra. A Bíblia ela passa a ser, especialmente, o ponto de partida, o guia, o nosso mapa espiritual também. O Alan Ehrman, trazendo uma perspectiva sobre o Salmo 119, versículos 116 ao 117, ele descreve muito bem que aquele que guarda a palavra no seu coração, guarda essa palavra em oração. E ele descreve também que o ponto de partida, até mesmo no meio da tribulação que nós podemos enfrentar, é entender que a nossa confiança está na promessa de Deus. Ou seja, mesmo quando nós enfrentamos dificuldades, lutas, a promessa de Deus então nos fortalece, nos guarda, nos traz então essa dedicação de servir ao Senhor. Analisar especialmente toda essa perspectiva bíblica traz então um atento para o leitor em entender que a palavra agora guia você, orienta você, e a proposta do salmista é compreender a revelação dos decretos de Deus, essa revelação dos decretos de Deus que traz então uma edificação espiritual para o seu coração, mesmo nos momentos de aflição. O salmista revela para nós essa dedicação em servir a Deus. Você pode se dedicar em servir a Deus por intermédio da palavra também. Avançando, vamos agora para o segundo subtópico, que trata sobre o seguinte argumento: a Bíblia como obstáculo às escolhas erradas. O pastor Marcelo Oliveira, neste segundo subtópico do terceiro ponto, destaca que a Bíblia nos ajuda a ter discernimento diante das escolhas, para que você então não entre em escolhas erradas. É a palavra que guia você, ela se torna então um obstáculo diante das escolhas erradas. O Alan Ehrman destaca então os versículos 122, 124 e 125, demonstrando então a obediência ao pacto com Deus. Ou seja, quando você está em obediência ao pacto com Deus, você não entra no caminho do pecado. Os versículos 121 e 122, o salmista descreve muito bem que as tribulações que enfrenta, os livramentos que são dados, são pelo amor da palavra. E você vai perceber que, diante das suas dificuldades, ele roga e ama o Deus da palavra, e Deus então providencia o livramento. Você percebe também, a partir dessa leitura, especialmente desses versículos aqui, que há uma riqueza tremenda para aquele e aquela que ama e obedece à palavra. Também você pode observar os versículos 123 e 125, que o salmista então está demonstrando que as promessas de Deus demonstram então especialmente o grande livramento da parte de Deus diante do pecado, diante das lutas e das tribulações, porque Deus cumpre os seus pactos e cumpre então as suas promessas. Você vai perceber então o salmista rogando por instrução, rogando então por orientação. Você percebe o salmista então colocando a sua vida diante do Senhor e ele entende a iluminação espiritual. Você pode observar o versículo 27, 34, 73, 144, 169 também desse mesmo salmo, onde o salmista coloca o seu coração em direção a Deus. Avançando, vamos então para o terceiro e último subtópico desta lição, do terceiro ponto. E o terceiro subtópico trata sobre a Bíblia como um fundamento sólido. Neste terceiro subtópico, nós voltamos o nosso olhar agora para entender a proposta do pastor Marcelo Oliveira em compreender que a Bíblia ela é um fundamento sólido para todo cristão. A partir da abordagem do Alan Ehrman, nós podemos analisar os versículos 129 ao 131, onde ele demonstra agora um louvor adicional, o salmista demonstra agora um louvor adicional e reconhece como os preceitos do Senhor são maravilhosos, como a instrução de Deus ela age de forma correta. Aqui há uma exaltação pelo louvor e a glória de Deus. Você percebe uma convicção do salmista em ter o seu caminho trilhado pelo Senhor. Você também pode ter o seu caminho trilhado pelo Senhor. O salmista, então, tem essa compreensão de forma muito clara no seu texto. Ele entende que o fundamento sólido vem de Deus. Você pode abordar os versículos 132 e 133. Ele descreve agora
que o Senhor ele tem o conhecimento habitual, ele diz que o Senhor age, que o Senhor trabalha com apelo e com misericórdia, ele demonstra agora a sua fidelidade através dos seus servos que amam a sua palavra. Aqui você vai perceber o salmista descrevendo que ele ama a palavra de Deus. Finalizando a lição, você pode observar então os versículos 134 ao 135, onde ele demonstra uma ideia agora de compreender esse amor, de viver esse amor por intermédio da palavra. Eu espero que a aula de hoje possa ter te edificado para a glória de Deus e que o Senhor te abençoe e te guarde de uma forma poderosa em Cristo Jesus. E se eu ajudei vocês, se essa aula foi edificante para a tua vida, por gentileza, deixa teu comentário aqui, ele me ajuda muito também. Se inscreve no nosso canal, Janderson Nascimento, deixa o likezinho, porque nos ajuda a propagar o Evangelho e a Palavra de Deus também, para que mais pessoas possam ser edificadas. Não se esquece, se você pode, acompanhe a gente nas nossas redes sociais. É só você seguir a gente no nosso Instagram, @Janderson Nascimento, ou então @FacilitaEBD. Eu vou ter o prazer em te receber por lá também. Se você pode, tira uma foto assistindo a nossa aula, ou então com os teus alunos. Eu quero te conhecer, me marca no Insta, eu vou ter o prazer em te conhecer ali em Cristo Jesus. Que Deus abençoe você. Estamos disponíveis também no Spotify, onde a gente posta as lições para você ser edificado. É só você procurar Pastor Janderson Nascimento. Lembra também, gente boa, que eu estou postando aula no Spotify às 6 da manhã, toda terça-feira, aula dos jovens, tá? Sempre ao meio-dia, aqui com antecedência, a classe dos jovens, para você ser edificado no YouTube. E na Rádio Brasil FM, às 17 horas, toda terça-feira também, a gente está edificando você por intermédio da palavra, no programa Voz da Assembleia de Deus. Agora eu quero te convidar para um momento muito especial do nosso programa, que é o nosso momento de oração. Eu quero orar por você em Cristo Jesus. Agora, momento especial, momento de oração. Você que está afastado de Jesus, eu quero dizer para você que é necessário que você volte para Cristo. Aceite a Jesus pela fé, visite uma igreja mais próxima da tua casa, uma igreja evangélica, sirva ao Senhor. Se você ama a palavra de Deus, mas está frio na fé, eu quero orar por você também. Você que vai ministrar, eu vou orar por você, para que Deus te use pela palavra na Escola Bíblica Dominical. Se você pode e quer aceitar Jesus, comenta aqui embaixo, eu quero aceitar a Jesus. Se você precisa de oração e tem um pedido de oração, coloca aqui também, porque nós vamos interceder por você. Vamos então orar juntos em nome de Jesus? Vamos pedir a direção de Deus? Vamos orar. Senhor, diante da tua presença, nós te agradecemos por essa ministração, pela tua palavra, pelo Salmo 119, que é uma verdadeira revelação ao nosso coração. Agora eu oro por esse teu filho que está afastado, mas está desejoso de voltar para a tua presença. Visita ele, ela agora também. Senhor, eu oro por esse filho e essa filha que está angustiado, que está angustiada, precisando de uma resposta da tua parte. Dê a resposta, Senhor, para os teus servos, conforme o teu querer e a tua vontade. Senhor, agradecemos por tua revelação. Agora eu oro pelo teu filho e a tua filha que vai ministrar essa aula. Que o Senhor use por intermédio da tua palavra, que ele e ela sejam bocas de Deus. E que essa aula seja uma aula edificante, que marque vidas, que os alunos saiam edificados para a glória e honra do Senhor Jesus por todo o Brasil. Nós oramos, Senhor, de forma especial, para que o Senhor venha abençoar os teus servos em Cristo Jesus. Amém. Como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês o texto da Thelma Bueno e do Tiago Santos. É um texto de apoio à lição, vale a pena você ter esse material em mão, da classe dos jovens, editora CPAD. Você pode adquirir esse material no site da CPAD. Quero indicar para vocês o texto do Warren Epps, comentário bíblico expositivo, editora geográfica, livros poéticos. Vale a pena você estudar esse material, você que gosta de estudar aí o livro dos Salmos. Também do Matthew Henry, material muito legal, editora CPAD, livros poéticos, um material extraordinário que pode te edificar, você encontra no site da CPAD também. Eu agradeço a Deus por sua vida.
e que Deus use você especialmente nesse aniversário da Assembleia de Deus, nos 112 anos, na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Eu te aguardo por aqui na lição de número 13, que vai acontecer no dia 25 de junho, tá? E eu já vou liberar essa aula antes para você ser edificado. E essa aula nós vamos trabalhar sobre a beleza da unidade espiritual, o Salmo 133. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.